Aê! Beijo. Tudo bom? Tá meio torto aqui. Eu vim pro oceano aqui esperar o Tomé. Tem até musiquinha pra ele hoje. Duvido você adivinhar. Não vou conseguir. Oi, Mari. Avisa o Tomé aqui pra ele chegar. Porque eu tô mandando convite. Aqui, apareceu ao vivo. Bora! Daqui a pouco ele chega aí. Aí. Tomé já tá avisado. Tá avisado! Avisado, preparado, alinhado. Vai ter trilha sonora. Isso. Vou dançar também, então. Pô, tinha que ter um Baby Shark aqui, pô. Afinal de contas, é a nossa causa, né? Ah, era um Baby Shark? Era o Baby Shark. Eu não acompanhei o Baby Shark. Muito bem. Mas é Muito temática. caro o Baby Shark. Fala aí, pastores, tudo bom? Quanto tempo a gente vai se ver virtualmente? Só vejo o cara na água agora. Quê? Só vejo o cara na água. Ah, Ou na cara, água sempre no foi ar assim. com os drones. Sempre foi assim, o cara na água. Peraí, vou baixar aqui. Pra ficar mais tranquilo. Olha só, tem alguém que quer participar aqui. Então chama. Baby Shark. Oi! E aí, Baby Shark? Baby Show! Fala. Oh. Você tá com de tubarão? Não, não tá com de tubarão hoje. Tá sempre de tubarão. E aí? Que será, né, Eu também? vi parede azul. Oi? Eu Veio vim com essa até pra minha parede parede azul. Uma parede oceânica. E aí, rapaz, tudo bom? Eu estou ótimo. Sobrevivendo. Maravilha. Abaixei o anão aqui. Sobrevivendo. Ela passou a Pera aí, filhão. Agora deixa o papai falar com tia Ju e tio Gu. Combinou, né? Oiê! É assim, a vida de uma pessoa quarentener com um bebê dentro de casa. Conseguindo Vida ficar em real. casa? A vida do Instagram e a vida real, às vezes elas se juntam assim, ó. Às vezes elas se juntam numa coisa única. É E isso essa aí. Cara, legal porque isso tem a ver com o papo, né? A gente estava querendo promover e a gente vive a realidade do digital muito. E de alguma forma você vive tanto o mercado da comunicação dentro de uma área de prazer, que é o mergulho, que é a filmagem, como o teu próprio lazer, o teu estilo de vida do surf, de estar na praia, pisar na areia. Então é legal que a gente está querendo trazer exatamente isso, né? É a vida real por trás, né, de todo o digital, de tudo que a gente faz, das produções, né? Acho que é uma forma legal da gente começar aí nosso papo. Vida Fala pra real. gente, Tomé, como é que você juntou o mar com a profissão? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre falei que eu faria alguma coisa relacionada. Eu queria ser igual o Jacques Cousteau, desde pequeno. Ih, legal! Eu queria ser igual o Jacques Cousteau. O Jacques Cousteau era meu ídolo. O Jacques Cousteau era o socorro que eu achava que o mundo precisava. Era a referência que eu tinha. Era o que eu queria fazer. Sempre foi o que eu quis fazer. E aí, com o tempo, isso não é uma tarefa muito fácil, não. Acho que quando você vive numa família super tradicional, né? Pai médico, mãe médica, avô médico. De repente, você quer revolucionar o mundo e falar assim, cara, eu vou ser igual o Jacques Cousteau. Vou viver de mergulho. E foi complexo por um lado, mas nunca foi sequer uma questão, sabe? Eu sempre tive certeza que eu queria fazer alguma coisa relacionada ao oceano. Eu sempre soube que eu queria fazer algo que aproximasse a gente cada vez mais do oceano. Comecei dando aula de mergulho, depois já comecei a fotografar logo no começo da minha vida enquanto instrutor de mergulho, fotografar e fazia videozinho da galera que eu levava para mergulhar. E aí isso foi escalonando,
pensando em maneiras que a gente pudesse atingir mais e mais pessoas. A fotografia fez um papel importante nisso. Depois, o audiovisual foi crescendo ainda mais essa verdade, né, dentro de mim. Eu falei, cara, olha só, a gente consegue atingir muito mais gente se a gente conseguir botar isso em veículos que levem para casa de milhões de pessoas. E aí eu comecei a fazer essas alterações, essas mudanças no meio do percurso para conseguir atingir mais gente por uma causa que eu sempre tive dentro de mim, que é a causa oceânica, né? Que, na verdade, é muito complexo quando você pensa no ambiente, né, que gerou toda a vida do planeta. Você já pararam para pensar nisso, que é simples assim? Toda a vida no planeta Terra vem do oceano. E mais do que isso, hoje, para sustentar toda a vida no planeta, a gente depende única e exclusivamente dos oceanos. E aí, tendo essa informação em mente, a gente tem, num mundo bem desproporcional e já bastante desprotegido, 30% das zonas terrestres, de alguma forma, protegidas. Como Parque Nacional, como área de proteção, enfim. Mas 30% das áreas terrestres são protegidas de alguma forma. Sabe quantos por cento dos oceanos são protegidos? Não. Menos de 2%. Nossa Senhora. Terra de ninguém, né? Gua, o seu áudio tá muito, muito, muito ruim, cara. Eu te escuto muito mal. É só pra você saber. Então, eu tenho que chegar bem pertinho assim pra te escutar. Tá muito Terra de ninguém, né, cara? Assim, acaba que é um território solto, né? Oi? É terra de ninguém. Terra de ninguém. Enfim, eu acredito muito em vários motivos e várias razões para isso ser assim. Acho que a principal delas é a desconexão, sabe? A gente vê o universo que existe debaixo dessa fina linha, que é a linha d'água, muito mais distante da gente do que qualquer outra coisa. Você nunca vai ver um pai com um filho pequeno nos braços mostrar para ele, filho, olha que lindo, na árvore, aquela baleia, aquele golfinho, aquele tubarão. É difícil isso acontecer. É que a gente não tem acesso, né, Tomé? A gente não tem acesso. Tem um distanciamento natural. E além de a gente não ter acesso, é uma zona nebulosa. Os mistérios que ali se escondem alimentam a nossa imaginação há séculos. Se você olhar os mapas das grandes navegações, você vê todas as áreas de mar desenhadas, ilustradas com monstros. O polvo gigante, o craque que puxa, a baleia que fura o barco, a raia-manta que é o demônio. Enfim, sempre foi muito fácil mitificar e transformar de uma maneira bastante assombrosa a nossa relação com o oceano. A gente vem fazendo isso há séculos e vem intensificando cada vez mais. Está nos livros de geografia. Está nos livros de geografia, está no cinema. A gente é muito mais fácil você criar pânico relacionado a tubarão do que qualquer outra coisa. Não sei se vocês sabem, mas a palavra que cria mais reações neuronais relacionadas ao medo de todo o vocabulário que a gente tem é tubarão. Mais do que fogo, mais do que assalto, mais do que Bolsonaro, tubarão. Tubarão é o que mais deixa as pessoas com medo. E é muito engraçado, ou melhor, é muito trágico você pensar em como fazer para proteger um ambiente que a gente, por natureza, tem distanciamento. Que a gente, por natureza, tem preconceito. A gente, por natureza, tem medo, tem pavor. Você vê? Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de lugar apertado. Mas, cara, tem muita gente que tem medo d'água. E a quantidade de pessoas que, quando colocam o rosto para debaixo d'água, tem mais medo ainda, é impressionante. Eu tive a oportunidade... Isso eu não sabia, não. Eu tive a oportunidade de participar de um processo muito legal. O Bruno Pacheco aí. Desculpa, Tomé. Oi, Bruno! Oi, Bruno! Desculpa aí quem tá falando, você tá falando. Cara, eu sempre travo o comentário porque senão me distrai. Eu não consigo ficar olhando pra baixo. Eu te atrapalhei. Vai. Eu não consigo ver. Eu tive a oportunidade de participar de um processo muito legal quando teve a construção do Aquário Marinho do Rio de Janeiro e, consequente, um programa de TV que a gente fez, que quando estava povoando os tanques, o Aquário contratou os pescadores que pescam para suprir os mercados e peixarias da região para trazer os peixes vivos para colocar dentro dos tanques. E num determinado momento, quando os tanques já estavam um pouco mais habitados, esses caras foram convidados para conhecer o aquário antes de abrir. Cara, eu fiquei espantado de ver pessoas que trabalham no mar a vida inteira, 60, 70 anos, que nunca tinham visto um peixe vivo. Nunca tinham visto um peixe vivo.
A imagem para eles do peixe era ou se debatendo no bordo do barco, morrendo, ou já morto. E a gente percebe isso de uma maneira muito próxima, né? Que o sofrimento do peixe, desse ser que vive tão distante da gente, é muito minimizado pela gente, pela humanidade de maneira geral. Ninguém se incomoda, todo mundo se incomoda se pensar como é gráfico, né? Uma vaca morrendo, um porco morrendo, mas o peixe que morre afogado, né? Que morre asfixiado, se debatendo, sofrendo, cara, é tratado com tanta naturalidade que você leva o seu filho para pescar. Todo mundo leva a criança para pescar e ninguém se incomoda com isso. Mas aqui no Brasil, principalmente onde a cultura da caça não é tão presente, a gente acha um absurdo inconcebível levar uma criança para matar um animal, para matar um mamífero, principalmente. Inconcebível. Mas um peixe não tem problema. Então, assim, o maior de todos os desafios que eu acho que eu trouxe para a minha vida é recriar essa conectividade, sabe? Fazer com que a gente, de alguma forma, se reconecte com a mãe de todas as criaturas desse planeta. Quando a gente olha lá do espaço, que você vê essa bola inteira, a cor que predomina. 70% do nosso planeta é água. E a gente bate o olho de planeta Terra. Para você ver o quão distante a gente está. Então, colocar um pouco do oceano dentro da casa das pessoas através de fotos, dentro da televisão das pessoas através de programas, é uma maneira de fazer com que essa linha se torne um pouco mais discreta e a gente consiga conectar de uma maneira mais efetiva. Afinal, ninguém protege o que não conhece, ninguém protege o que não ama. Se a gente não transformar esse medo em ódio... A gente não alcança, né, também. A gente não consegue concretizar, realizar, e a gente tende a não valorizar, né, dessa maneira. A gente tem sítio, né? Eu tenho um sítio que tem um lago grande lá, e a gente teve que colocar a plaquinha da pesca para que quem alugue devolva o peixe. Se quiser pescar, ok, mas o peixe não vai com a pessoa. Ele volta. Pode falar sobre isso também? Ou vai ficar muito... Eu sabia! Essa parte já me deixa até me coçando assim. Eu sabia! Fala, Isa. Não, vou me comportar. Não, pode falar, porque eu me comporto. Não, é mó barato, cara. Vamos pescar o peixe, destruir a mandíbula dele, mas devolve. Porque ele morre de fome, ele não morre porque ele não consegue se alimentar. Mas você sabe, não, é mais legal as pessoas, elas não respeitam culpado, nem isso. Né? Tem uma coisa que está muito na moda hoje no mundo corporativo, que se chama, você deve ter escutado essa expressão, greenwash, que é lavar de uma maneira verde a sua marca. É se conectar com alguma coisa que dê para você a sensação, a aparência, um pouco do sentimento de que você tem uma atitude ecológica, de que você tem uma atitude limpa, de que você tem uma atitude que conecte com o planeta. A gente vive uma transformação na cadeia de consumo. Hoje o consumidor realmente busca muito mais procedência, história, sustentabilidade do que consome. Então, vem se falando muito e se perpetuando esse conceito do greenwash, que é de lavar de forma verde o seu processo, muitas vezes, totalmente predador ou totalmente a essência destruidor. Humana é predatória, né? Não tem Exatamente. Jeito. A gente é caçador. E essa história do pesque e solte é uma maneira de você se lavar igual. Você, na verdade, eu vou usar palavras fortes para fazer entender meu ponto. Você comete atrocidades, mas você devolve para você não se sentir culpado, porque você não vê ele morrer na sua mão. Ele morre depois, mas aí o problema não é seu mais. Sabe? Você devolveu ele, mas ele morreu de fome porque ele não tinha mais a mandíbula funcional. Não fui eu. Então, assim, de novo, a questão da desconexão com... e não entender o processo. A gente não conhece, né? Então, a gente não sabe do mal. Eu não fazia ideia, juro pra você. Mas, então, de novo, aí tô eu chato aqui. Não fácil, parar pra né? pensar. É só parar pra pensar. Você pega um anzol num animal frágil, arrasta ele, puxando ele com força pela mandíbula, e a gente acha mesmo que isso não vai ter um malefício. É que, na verdade, culturalmente, pra gente sempre foi algo muito natural. Pescar é algo muito natural. Pescar é algo muito Agora, Tomé, você tocou num ponto aí, que é a questão, assim, as pessoas não sabem disso, né? E aí a questão de comunicar, né? E aí tem uma coisa muito legal, que aí eu já conheço mais da sua carreira,
uma coisa que sempre esteve presente, né? A comunicação, né? A comunicação envolve rádio, a gente fala nas ondas do rádio, né? A internet, a gente navega na internet e sempre essa relação, né, com, digamos assim, com o mar, com o oceano. E aí você também tem o lado do oceano como uma causa, uma bandeira, uma questão de provocar essa discussão de forma racional. Cara, como que a comunicação hoje pode atuar ou vem atuando? Eu sei que você vai muito provavelmente citar o caso aí do canal Off, mas como que a comunicação poderia hoje, de repente, que você sente falta, né, de abordagens, de programa de TV falando sobre pesca esportiva? Tem, mas, né, não, o próprio Animal Planet tem um programa assim, né? Então, assim, é uma coisa meio maluca. Como é que a comunicação hoje pode ajudar mais ou o que ela atrapalha? Gu, na verdade, tudo é um processo evolutivo. Se a gente parar para pensar, a gente hoje levanta questões que quando eu tinha 12 anos de idade sequer eram pensadas. A gente vive num mundo, por mais complexo que seja, cheio de diferenças, de dificuldades, mas que tem um espaço para consciência hoje muito maior do que tinha antes. E é um processo contínuo de evolução. A comunicação é a principal ferramenta de transformação desse processo, de aceleração desse processo. A gente, de novo, não protege o que não conhece, não se conecta com o que a gente nunca viu, a gente não tem um discurso preparado para escutar sequer. Não estou falando para falar, não. Para escutar determinadas coisas ou pensar em coisas como a Ju acabou de pontuar. Olha só, eu tenho lá dizendo que o cara tem que devolver o peixe. Uhum. Porque realmente é muito distante o que a gente já ouviu até hoje, o que a gente já viu até hoje, do que o que a gente está começando a perceber, mudar, trazer para o nosso dia a dia e para o que hoje faz sentido. Então, de novo, fiz essa volta toda para dizer, é um processo de evolução constante que a comunicação é a principal ferramenta de vetorização desse processo. A gente não vai conseguir atingir um novo patamar de consciência ecológica, social, planetária, se a gente não se comunicar e trouxer mais essas verdades. Como você falou, você conhece o que eu venho fazendo de Off, Jeff Fantástico, Caldeirão do Hulk, bastante. O importante disso tudo, cara, é colocar o oceano dentro da casa das pessoas de novo. Eu vou trazer o tubarão, porque o tubarão é um exemplo fácil de ilustrar. Eu tenho o hábito de surfar. Minha conexão com o oceano nesse período que está complicado, fazer outras coisas como mergulhar, viajar, minha conexão está nesse hábito de surfar todo dia. E todo mundo sabe, quem surfa aqui perto de mim, que eu tenho essa relação com os oceanos, os animais, principalmente os tubarões. E esse assunto sempre vem à tona. É impressionante como 99,9% das pessoas pensa em tubarão, pensa em estar na água, pensa na possibilidade do encontro com o tubarão como algo apavorante, aterrorizante, sabe? Então, assim, trazer essa consciência, mostrar esse animal, apresentar ele de uma maneira não midiática do ponto de vista de olha só como é perigoso, como é complicado, como é difícil, como eu estou desafiando a morte. Trazer esse animal para dentro da casa das pessoas com uma relação pacífica é muito transformador. Sabe? A gente não tem, infelizmente, possibilidade de fazer com que todo mundo viva essa experiência. Isso seria fantástico. Se você conseguisse colocar 90% dos seres humanos dentro d'água com o tubarão, você acabava em 2 segundos com esse mito, acabava com sopa de barbatana de tubarão, fine em todas essas outras coisas. Mas tu vê que tem mídias, são poucas as mídias positivas. Oi, peraí. Fala de novo, deixa eu ouvir. Fala. No filme do Nemo, só tem um personagem, que é o Bruce, né, que é retratado. Mas o Nemo, positivos, né? Não, assim, mas o Bruce, ele defende ali um bom menino, digamos assim. Né? Na verdade, ele passa por uma transformação ainda assim. Ele deixa de ser mal, né? Que é a figura... Ele passa por uma transformação pouco ecológica, né, do ponto de vista do animal, porque ele vai parar de comer peixe. Mas, enfim.
Mas ele passa, assim, por uma transformação. Então, assim, colocar o tubarão no lugar que ele deveria estar, eu falo sempre esse exemplo, né? Vocês têm a oportunidade de conhecer o mundo viajando ou através da comunicação ou através da mídia. Quem aí já ouviu falar, e eu pergunto para as outras pessoas também, se quiserem responder, eu não vou ler, alguém lê se puder, mas quem aí já ouviu falar de um programa onde você leva turistas não preparados para alimentar tigre? Aí o cara pega pedaço de carne e alimenta o tigre na boca, com os turistas em volta, fora da gaiola. Eu nunca ouvi, não sei se alguém já ouviu falar. Leão, você já ouviu falar alguém que leva você para alimentar leão na boca? E aí você vê aqueles leões voando e pegando os pedaços de carne na mão do guia. E, porra, você vê aqueles leões se alimentando. Eu nunca ouvi falar. Tá, vamos animal mais fofinho. Ursinho. Você já viu alguém que vai para o Alasca, pega o salmão e o urso vem, arranca o salmão da mão do sujeito e se alimenta ali em volta? Mas por que não tem isso? Porque muito provavelmente ia dar uma confusão gigantesca e as pessoas iam se ferir. Cara, em todos os lugares tem isso com tubarão. A gente mergulha, gaiola, né? Sendo alimentado na mão, sem nenhuma proteção. Sem malha, sem gaiola, sem bolha, sem nada que impeça o tubarão de ter acesso a mim, se ele assim quiser. Eu já fiz isso mais de 100 vezes com muitas, a maior parte das espécies de tubarão. Eu tive 0 momentos de tensão ou de apreensão, que eu achei que algum acidente fosse acontecer. Mas ainda assim, a gente tem medo de tubarão. Ainda assim, o animal, a palavra que mais causa medo é tubarão. De novo, tenho pavor mesmo. Você tem pavor, é um pavor irracional, é um pavor embutido na gente, né? A gente consumiu conteúdos que transformaram medo isso na gente. Exatamente. E é um trabalho gigantesco desconstruir isso, e necessário. Porque sendo muito, muito, muito direto e objetivo e cortando um papo gigantesco em 2 linhas, se não tiver mais urso panda no planeta, ok, o planeta continua. Se não tiver mais tubarão no planeta, o planeta não continua. A gente, ser humano, não continua vivendo aqui se não tiver mais tubarão no planeta. É simples assim. A conta é gigantesca, tem um monte de explicações que envolve cadeia trópica, porque os animais vão começar a se expandir de uma forma gigantesca, não vai ter mais oxigênio para a gente respirar. Mas é simples assim. Se não tem tubarão, não tem humanidade. Cara, mata por ano? Mais de 100 milhões. Mais de 100 milhões de tubarões. E eles não conseguem se repor numa velocidade tão grande. Por quê? Porque a gente simplesmente resolveu, enquanto sociedade, enquanto espécie, que é mais fácil ignorar, temer, transformar e vilanizar, porque é misterioso, vive num outro ambiente, num lugar distante, a gente tem menos acesso a ele. E tem o retorno de mídia gigantesco, né? Também tem uma outra pesquisa falando em mídia, falando em comunicação, que é o nosso assunto do dia. As palavras, os temas que mais prendem a atenção do espectador, isso é uma pesquisa de 15 anos atrás, eu não sei se isso continua dessa forma, eram tubarão e criança. São as coisas que mais atraem a atenção do espectador num canal de televisão. Então, assim, se a gente espera ver tubarão, a gente, quando coloca, a gente quer ver o tubarão atacando, matando, escutar as histórias complexas que se criam em torno deles, mas poucas vezes você vê o tubarão como um ser ameaçado, como um ser ameaçado. A gente coloca ele numa situação realmente complexa de sobrevivência no planeta. Teve um comentário aí do Rodrigo Michele, brincando assim, né? Teve um comentário do Rodrigo Michele comentando se realmente, de repente, a culpa foi do Spielberg. E foi o cara que fez o tubarão ir para a tela, ir para o cinema como grande mundial, né? A culpa claro. toda do Spielberg, mas sim, tem uma parcela de culpa. Ele jogou no ventilador, né? Tem uma parcela de culpa, assim como quando a gente vê uma orca, qual é o nome vulgar que a orca é conhecida? A baleia assassina, é isso aí. Sabe quantos casos tem de ataque de orcas a humanos na natureza? Na história? Não, na verdade, a orca ataca o ser humano que domesticou, né? Na natureza tem zero registro de ataque de orca a ser humano. Em parque aquático tem.
em parque Na aquático. natureza, zero. Mas a gente chama ela de quê? A baleia assassina. A mídia, a comunicação ajuda e atrapalha na proporção que lhe é conveniente. Uhum. Todos nós sabemos disso, né? A gente enquanto vivia nos anos 80, que tinha menos consciência, de novo, isso tudo é um processo evolutivo em várias questões. A gente se lembra quando era legal e a indústria do tabaco fazia um lobby gigantesco na comunicação. Vocês dois também, que são velhos também, que eu não me engano não, a gente comeu chocolate que vinha numa cartelinha com formato de cigarro e com um garotinho fumando na capa. É isso mesmo. A comunicação tem o potencial de acelerar esse processo para o caminho que convier. E a evolução... E a gente tem responsabilidade no longo prazo, né? Então a gente já tem essa consciência. A gente vem trabalhando isso e vem melhorando isso. Vem melhorando muito. Ainda é um caminho muito a se pouco trilhar. com a consequência do comportamento, né? É uma consequência do comportamento. Na verdade, assim, ao mesmo tempo um registro do comportamento à época, né? A televisão, a mídia. Ela reflete a nossa cultura, o nosso Ela comportamento. reflete a nossa cultura, o que a gente acredita, e é um criador de tendência também. Ela desenvolve, né? Ela desenvolve caminhos a partir desse momento para trazer novas realidades em um futuro próximo. E por isso que eu digo que eu acho que sim, a gente vem evoluindo, sim, a gente anda para lugares mais interessantes do ponto de vista de conscientização ecológica, social. Ainda tem um caminho longo a andar, mas a gente vem caminhando para isso. E, inclusive, Gu, voltando no ponto que você levantou, inclusive, a comunicação, os meios de comunicação vêm percebendo e trabalhando essa responsabilidade. Claro que ainda com muita coisa a melhorar, mas vem trabalhando essa responsabilidade e criando mais acesso a conteúdo que transforma positivamente isso. Até porque, vamos entrar já no assunto que vocês dominam muito bem, a popularização do conteúdo transformou isso num caminho irreversível, né? Hoje você consegue assistir, consumir o conteúdo que você quiser. E aí, cabe a quem gera, cria e desenvolve conteúdo conseguir achar um nicho que lhe interesse e converter almas para sua linha de pensamento baseado no que você desenvolve. Então, a popularização, que tem muita gente ainda que critica, como qualquer mudança abrupta no mercado, gera polêmica, dificuldade, a adaptação é complexa, mas a gente vê que essa popularização, essa facilidade de acesso aos meios e a criação de conteúdo tem mudado radicalmente a nossa história enquanto sociedade. E, gente, minha opinião, e vai mudar cada vez mais. A gente vai ver, a gente vai assistir ainda, enquanto velhinhos, os nossos filhos. Gente, a perspectiva de sociedade, de estrutura econômica que eu prevejo para o meu filho na minha idade é, assim, talvez disruptivamente diferente da nossa. Sinceramente, acho que a gente não conhece. Não conhece. E acho também que a pandemia fez essa questão acelerar e mudar um catalisador. A forma como a gente consome o conteúdo. Estamos aqui de uma maneira que não faríamos há 2 anos atrás. Abrir um canal, botar a cara, falar, eu, Gustavo, convidado, você, a gente aqui está num bate-papo, a gente não pré-definiu a nossa conversa, é tudo muito espontâneo, a gente está querendo passar muita verdade. Então, acho que ninguém mais está afim da coisa roteirizada demais, encaixadinha demais. E aí você, como roteirista... Na verdade, a coisa tem que parecer muito natural, porque a gente está cansado, né? Eu acho, Ju, que você quando você se predispõe a consumir um conteúdo, você sabe o que você quer. Hoje eu quero assistir uma série, não pensar, e sim, encaixadinho, aquele roteiro bonitinho, amarrado, e você está satisfeito com isso. Lógico. E às vezes você fala assim, não, cara, eu quero entender um assunto. Eu falo, cara, assim, olha,
o sistema educacional, a gente está num processo complexo. Nossa, se a gente entrar aqui é mais 1 hora de live. A gente está num processo complexo de escolher escola para o Matheus. Cara, quando eu sou o pai mais odiado de todas as escolas. Vai ter depois uma reunião das escolas para falar sobre as minhas visitas. Tem aquela visita toda formal e a pessoa fala. Aí, bom, o que o senhor quer falar? Fala, quantas aulas de artes e de educação física tem na escola por semana? Ah, tem só uma, de meia hora. Eu falei, gente, mas sério? Aí começa um assunto, eu tenho sempre um argumento que, cara, é muito complexo você competir, não com argumento, mas com atualidade. Vocês já pararam para pensar, todo mundo que está assistindo aí, vocês dois, que todo o conhecimento da espécie humana está nesse aparelho que está aqui na frente de vocês? Todo. Você quer aprender a fazer uma cirurgia de tórax aberto, uma cirurgia cardíaca? Em 6 meses você sabe fazer. Com exemplo, com visualização, com tutorial. Você sabe fazer. Se você vai ter coragem ou não de não passar pelo processo educacional tradicional para fazer com que isso aconteça, são outros 500. Mas o conhecimento necessário para fazer está aqui, na sua frente. Você vai acessar ele a partir do momento que você quiser. Então, se a gente começar a pensar nas implicações de curto prazo, não vou falar de longo prazo quando meu filho tiver 25 anos, não, vamos falar de agora, de curto prazo, o que isso significa. Gente, o sistema educacional precisa se reinventar, é impossível competir com isso. Você concorda que hoje educação é sobre entreter? Porque para mim é isso. É sobre entreter. Eu acho que são sobre 2 coisas. Na verdade, eu vou colocar até uma terceira. Vai. É sobre entender. Eu acho que é o mais importante. Você precisa realmente ensinar. Assim, toda a informação está aqui. De nada adianta se você não souber filtrar, entender, conhecer, achar os caminhos que ela faça sentido para você. Sobre entender. O entreter, eu concordo com você completamente, porque é inviável numa escola tradicional, se você pensar naquele método cartesiano de ensino, um professor competir com o aluno, porque o aluno vai deixar ele embaraçado em 30 segundos. Porque a escola não é mais unilateral, né? Aquele via não é a única via de conhecimento. Não. O garoto vai pegar o celular e falar assim, professor, que isso? Isso não existe mais há muito tempo. Isso já acabou. Olha aqui, ó. Por aí. O cara aí sim falou, não sei quem falou, tá aqui a prova. Sabe? Então, assim, se o professor, se o educador não achar uma maneira de competir com essa ferramenta absurdamente potencial que está na mão do aluno, entretendo ele, vai quebrar essa forma de comunicação. E o que eu acho que é mais importante de todas as funções da educação, né, depois de, primeiro, entender, entreter, é compreender. Que acho que a gente colocar todo mundo dentro de uma sala de aula, e aí é muito importante essa metodologia ainda funcionar, para que as pessoas desenvolvam habilidades sociais. Sim. É muito fácil a gente perder essas habilidades sociais se a gente se colocar atrás dessa ferramenta, né? A gente se desconecta do mundo real. Então, acredito que as 3 funções principais hoje da educação são essas, né? Entreter, entender e fazer com que a gente se conecte, se compreenda, se tenha desenvolvimento social, sabe? A gente vive momentos complexos em relação a isso no mundo inteiro. De novo, ainda por mais complexo que a gente viva, e acho que a gente não cabe discutir questões políticas, ainda acredito que mesmo tão complexo enquanto estamos, a gente vive um processo de evolução gigantesco. O mundo nunca esteve tão em paz, o mundo nunca esteve tão equilibrado. Se você parar para pensar, 100 anos atrás, cara, 300 guerras acontecendo ao mesmo tempo no planeta. A gente hoje ainda tem muitas dificuldades, mas a gente tem a capacidade muito maior de articulação, de mobilização, de conexão para resolver nossos conflitos. Tem muito a melhorar? Nossa, absurdamente. A gente vive momentos que são aterrorizantes em partes do mundo, mas enfim, ainda assim a gente vive um mundo mais evoluído. E, de novo, a comunicação é, sim, parte importantíssima disso. Há 15, 20 anos atrás, as coisas aconteciam e a gente tinha dificuldade de entender, saber, se posicionar. Hoje, nenhum fato que envolva a humanidade passa desapercebido. Não passa. Não passa.
Nenhum fato que envolva a humanidade passa desapercebido. E assim, Você as quer pessoas ver? não conseguem mais fazer o que elas querem fazer, né? Unilateralmente. Não, Isso acabou. não, porque então, mundo, pode até o fazer mundo tá te besteira, olhando. mas vai vir de volta em Vai vir dobro. forte. O mundo tá te olhando. Você Agora, Tomé, que interessante. Há 20 anos atrás tinham várias aparições de OVNI, de UFO, e aí tinha fotos e não sei o quê. Inventaram um telefone celular, tecnologia 4K 1080, que acabou. Não tem mais extraterrestre invadindo o planeta. Não tem, acabou. Parou. Então, assim, agora nada mais acontece de forma desconhecida, de forma que cria essa estrutura de mistério. Oi? Você falou? Não, assim, nada passa mais tão impune hoje, né? Nada mais passa tão em segredo, né? O segredo não é mais algo que consegue ser feito. Então, para sobra a nossa capacidade de se comunicar, a nossa capacidade de se entender e de se entender e de se compreender. E aí, a história da comunicação, da arte, é diretamente ligada a isso, né? A gente se conectar. Tomé. O Matheus está perguntando se ele pode vir aqui. Pode. Vem, filho! Vem, Matheus! Ele está ali na porta. Agora, Tomé, a gente fala muito das iniciativas que a gente vê, claro, coisas boas também acontecendo, tanto em prol da educação, em prol de uma visão ecológica, de uma visão melhor para o futuro. E, assim, tem algum projeto que você esteja acompanhando, admirando, apostando, ou até desenvolvendo alguma coisa que a gente possa saber aqui, assim, de forma que possa até te acompanhar, seguindo mais ou menos. É a hora. Ultra tem. Esse ano, a Organização das Nações Unidas, através da Unesco, a ONU, lança a Década do Oceano. São 10 anos de esforço conjunto para entender, se relacionar e mudar a maneira com que a gente explora, conhece e se relaciona com os mares, com os oceanos. Então, é uma década importantíssima que veio há 2 anos atrás. A ONU lançou a Década de Restauração dos Ecossistemas, que veio em cascata em relação a isso, né? Então, foram lançadas essas décadas, né, que são movimentos de 10 anos da ONU para ações específicas. Então, a Década dos Oceanos vai ser lançada agora em setembro na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, e vai desse ano até 2030. Até 2030. E, sim, eu tenho um projeto que pretendo lançar no ano que vem, já começar a gravar esse ano, que acompanha essas mudanças, alterações, relações, e mostra atitudes inspiradoras, o que a gente faz de certo, o que a gente faz de errado, que é muito maior do que o que a gente faz de certo, e quais são as atitudes inspiradoras que podem potencializar mudanças. Então, sim, tenho muita vontade de fazer isso acontecer, é um caminho longo, trabalhar com audiovisual é complexo. No Brasil, então, a gente não precisa nem entrar nessa seara, mas com um tema que às vezes parece tabu demais, é mais complicado ainda, né? A gente fala-se muito sobre muita coisa, mas quando se esbarra em oceano, em pesca, em até segurança alimentar, é um tabu gigantesco, é uma barreira monstruosa. Então, Tomé, cadê o seu YouTube? Eu acho que a gente está precisando de um Rodrigo Tomé no YouTube. Então, falta muito para eu conseguir ser alguém finalmente, cara. Eu estou tentando, mas é muito difícil para mim. É muito difícil, muito difícil, cara. Eu até tento. Instagram. Eu não faço uma fotinha, um videozinho. Calma, um dia vai acontecer. Tá acontecendo aí, de vez em quando eu posto com uma certa frequência, aí desanimo, aí animo de novo, enfim. Porque você tem muito conteúdo, né, Tomé? Então, ele é um conteúdo, ele é rico. Aqui em meia hora eu já aprendi bastante coisa. E realmente, assim, acho que essa coisa do inalcançável e do ter acesso, né? Trazer isso, hoje acho que na nossa década dos anos 80 a gente pensava em levar para a TV, como você levou, e até agora, né, no off, recentemente, mas as mídias digitais, elas precisam também receber esse conteúdo, né? Até para
potencializar, viralizar. Exatamente. É aquela papel, questão que a gente né? estava falando das mudanças mercadológicas, da complexidade dos momentos e movimentos transitórios. A gente passa por uma mudança gigantesca no mundo audiovisual. Os streamers estão aí para contar essa história, né? Hoje em dia, a Netflix, que antes entregava DVD na casa das pessoas no esquema de assinatura, hoje é um financiador de produção de conteúdo gigantesco, com dinheiro de assinatura. A e maior parte e tudo, né? Com produções espetaculares. A maneira com que as empresas, as marcas se relacionam com a gente para criar necessidade e hábitos de consumo está mudando radicalmente. Quem assiste um comercial de televisão hoje em dia? Ninguém. Se a pessoa não muda de canal com 35 opções, quem ainda assiste um canal, na hora que tem o comercial, ele está em outra tela. É outra tela, levanta, vai fazer o que tem que fazer. É isso aí. Ninguém consome mais dessa forma, nesse formato, de novo, quadrado, cartesiano, que a gente tinha algum tempo atrás. Pra você ter uma ideia, vocês já pararam para perceber como mudou a estrutura? Vamos falar do horário mais fantástico da televisão brasileira, que há 50 anos talvez o maior valor midiático que a gente já viu, né? O espaço entre o Jornal Nacional e a novela. Como é que isso funcionava até 5 anos atrás? Jornal Nacional acabava, no penúltimo bloco, o apresentador falava de uma matéria importante, vinha um anúncio de 5 minutos. A matéria importante durava 3 minutos, 2 minutos, o jornal terminava. Nem chamava novela, anúncio de 5 minutos, entrava uma chamada da novela, que era meio que o que você viu, o que você vai ver, anúncio de 5 minutos, primeiro bloco curto, 5 minutos, anúncio de 5 minutos de novo. Como termina, como começa, como é que esse mesmo espaço hoje? O último bloco do Jornal Nacional deve ter uns 15 minutos, colado na novela, só com um oferecimento. Primeiro bloco da novela tem mais 20 minutos. E aí, todo esse espaço de meia hora publicitário morreu, porque ele não faz mais o menor sentido. Eu vejo muita gente falar porque a Globo não está preocupada porque com as novelas em reprise a audiência só aumenta porque está todo mundo em casa, então eles estão lucrando horrores. Não estão, gente. Ninguém mais compra anúncios comercial. As pessoas compram a inserção de um produto numa novela, um merchan que entra, que isso não acontece mais na reprise da novela. Isso aconteceu lá atrás. Agora, na reprise, não tem mais essa grana entrando. Então, assim, todo mundo vive um momento complexo, porque junto à transição, entrou o catalisador pandemia e transformou tudo de uma maneira muito radical, muito rápida, muito correndo, né? Uhum. E a gente vê isso, como você falou, né? Eu coloquei sim algumas coisas na TV aberta, na TV por assinatura. Fiz agora um produto digital no meio da pandemia, que foi A Voz do Oceano, que foi um filme que, na verdade, eu não esperava que ele tivesse uma repercussão como teve. Só um parênteses aqui, foram 25 festivais, 23 festivais que ele foi selecionado, e a gente ganhou 6 festivais já. Que legal. Parabéns. É surreal. É um filme que ganhou uma voz assim absurda, que eu sinceramente não esperava. Eu fiz uma homenagem ao Dia dos Oceanos no momento pandêmico. E foi até engraçado, essa história é interessante. Meu amigo que coloriu o filme, que fez a cor do filme, ele mora na Inglaterra. E uma amiga dele que trabalha na BBC falou para ele: olha, acho que vocês seriam extremamente covardes se você deixassem a história desse filme terminar num filme de internet. Esse é um filme que tem que ir para festival. Aí, poxa, legal, o feedback dela, vamos fazer uma versão para festival. Aí, um mês elaborando a versão para festival, vamos fazer assim, vai ser mais longo. Eu tinha cortado um monte de texto que eu escrevi para ele ficar com menos de 5 minutos. Vamos colocar esse bando de texto de novo, vamos aumentar, blá, blá, blá. Cara, apareceu um festival, tem que escrever agora. Eu falei, vou escrever assim mesmo. Nunca mudamos, nenhuma alteração. O mesmo filme, ele tá aí, é o que a gente fez para o Dia Internacional dos Oceanos do ano passado. Então, assim, essa de novo, que a gente estava falando lá atrás, né, que essa democracia e facilidade de você criar espaços para
falar de conteúdos específicos é fantástico. Mas é um caminho que eu ainda tenho dificuldade de achar como financiar ele, justamente por ele estar vivendo esse momento de mudança, né? Acredito que muitas empresas ainda se veem naquele... Cara, como é que eu faço? Como é que eu acesso? Como é que eu entro nisso? E tá todo mundo... Hoje, a Coqueluche é procurar quem já está estabelecido. É muito, muito comum, né? A gente vê... coloca dinheiro em influência. Até porque eu concordo, é realmente uma maneira que parece interessante. O cara tem lá um público de 1 milhão de pessoas que falam daquele segmento. Cara, eu sei que o cara fala. Ali são potenciais consumidores direto para mim. Então, eu boto na mão dele, ele faz o negócio acontecer. Então, criar e desenvolver alguma coisa a partir do zero com um assunto tão complexo quanto esse é difícil. É difícil até você pensar em parceiros. Tá, quem é que pode querer financiar isso? Nossa, a Petrobras tem enorme interesse. Beleza, eu não vou poder falar então de exploração? Não pode falar mas assim, você tem que ter independência, né, Tomé? Porque eu acho que o mais bonito da internet e da produção de conteúdo hoje é que você pode e deve ter um nicho, sabe? Eu também tenho um assunto super difícil, eu falo de planejamento. Quem vai querer falar de planejamento? Cara, mas é o que eu sei, é a minha formação, é o que eu faço há 20 anos. Então, a gente tende... Eu aprendi muito isso num treinamento que eu fiz, que a gente se sabota demais, a gente acha que a gente não tem nada para falar para ninguém. Campeão mundial. Hã? Sou campeão mundial disso. Quem? De me sabotar. Eu sou assim. Assim, estou aqui hoje num desafio, porque não, mas fala o quê? Todo mundo já sabe sobre planejamento. Não, tem gente que quer aprender, tem gente que não sabe. A Juliana manda o peixe voltar pro lago. Ela não sabe que não pode arrebentar a mandíbula. Então, assim, a gente tende o tempo todo a achar que a gente não tem nenhuma novidade. Mas sabe por que eu acho que isso acontece? Pelo menos comigo. Porque a gente tende a entrar na nossa bolha de conteúdo, né? Porque, por exemplo, a gente está inserido no mercado digital. Então, eu consumo muito esse conteúdo. Mas, espera aí. Não é todo mundo que está ali que sabe sobre isso. Tem um universo fora daquela bolha, né? Então, eu estou te falando isso por depoimento pessoal. Eu achava mesmo que eu não tinha muita coisa para falar. O meu caso de e-mail marketing, né? O e-mail marketing, há quantos anos eu falo de e-mail marketing, né? Então, assim, eu vivo esse conteúdo, é a mesma coisa. Tem hora que parece que o assunto já deu o que tinha que dar, aí parece que muda a geração e, de repente, você volta a ser consumido pra caramba, entendeu? Então é isso aí, a gente vai tocando. As pessoas, né? A gente não é um influenciador de 1 milhão de seguidores que dá um tiro e não Então, cada hora entra uma pessoa, sai outra, entra uma, sai outra. E aí, essa uma que chegou também não tem. Então, hoje, a gente precisa repetir muito as coisas porque a gente alcança. A gente não tem um poder de alcance muito alto, a menos que a gente bote dinheiro ou chame alguém para financiar. Mas, se a gente for olhar a essência dos primeiros produtores de conteúdo, cara, começaram... Sei lá, eu vejo aí a Natália Arcuri, por exemplo, ela começou um pouco financiada, mas depois, né, que ela já percorreu um caminho. Então, eu gosto muito do nicho. Eu gosto muito do nicho, de você ter um assunto específico, porque aí quem se interessa por aquele assunto vai engajar a ver. Mesmo, né? Não tenha dúvida. Hoje a comunicação é de nicho. É difícil você ser generalista. Você tem que falar com um público específico, até senão perde seu interesse, as pessoas começam a se desconectar de você por outras coisas. Mas essa história do boicote pessoal, Ju, é a história da minha vida. Por quê? Principalmente nessa questão digital. A minha esposa sempre fala comigo que ela acha um absurdo que eu tenho 25 anos de fotografia profissional que eu nunca fiz um centavo com ele. Eu, ano passado, também de novo no meio da pandemia, resolvi que eu ia tentar trabalhar isso de alguma forma. Aí comecei a publicar, eu não postava as minhas fotos. As minhas fotos de Mas você faz um trabalho maravilhoso. Eu não postava. Se você olhar meu Instagram, antes do ano passado, não tem fotos. Uma ou outra, assim, perdida. Eu não postava. Nunca coloquei em concurso. Eu sempre fui avesso
a crítica. Por quê? Eu sempre fiz uma autocrítica muito grande. Eu olhava pro que eu fazia, pro que eu faço, e falava, não, mas isso, cara, não tá legal, não tá do jeito que eu queria, né? E sempre fiz essa autocrítica a ponto de não deixar ele ganhar a vida própria, passar para o passo seguinte, deixar o mundo se conectar com isso. E tem sido uma batalha grande na minha casa, essa distopia doida, né? Que é, você precisa aumentar a conscientização. A palavra awareness, né? Você aumentar que as pessoas se conectem mais com os oceanos. A ferramenta é levar o oceano para dentro da casa das pessoas. Que ferramenta você tem? Fotografias. Então coloca. Ah, não, peraí. Essa daqui não. Essa daqui. Coloca. Essa não. Essa é melhor não, cara. Vou fazer outra. Essa daqui. Calma, essa daqui eu vou pensar e eu vou fazer uma pós nela para ver se melhora. Aí eu penso em fazer isso. Eu me boicoto absurdamente. Aí, ano passado, me inscrevi em alguns concursos de foto, em poucos, porque também... Cara, é um trabalho, é uma burocracia que não é muito a minha cara, né? Tem que escrever, contar, cara, pode só colocar a foto, mandar e pronto, eu faço. Se não for assim, tem dificuldade. Aí eu coloquei, pô, deu certo, andou, teve coisas boas, tive ótimos resultados. Tem agora um que, assim, eu tava falando pra Cíntia, esse é o único concurso de foto que eu realmente gostaria de ganhar e sou finalista dele, que é o Fotógrafo dos Oceanos do Ano. É um concurso de foto da Sea Legacy, bem grande. E eu mandei algumas fotos, estou finalista em 2 categorias. Aí. Cara, isso sim é uma coisa que mexeu comigo. Falei, cara, não imaginei que fosse. Mas ao mesmo tempo, olha que louco que é a cabeça da pessoa. Quando eu olho para as fotos que foram selecionadas, eu falei, caralho, essa foto não tem potencial, como é que selecionaram essa bosta? Por que ter feito aquela? Essa não vai ganhar, porque essa foto é ruim. Cara, no e-mail que eles mandam, foram mais de 10 mil fotos. 13 em cada categoria foram selecionados. Eu estou em 2 categorias e eu olho para a foto e falo assim, não, cara, como é que escolheram essa foto? Não, que isso, cara? Essa foto não vai ganhar porque escolheram a foto errada. Não podia ser essa, tinha que ser aquela. Então, enfim, eu tenho uma dificuldade muito grande em criar em quebrar esse bloqueio, em fazer. Engraçado, eu não tenho nenhum problema em colocar a cara, nunca tive. Até porque já venho fazendo isso na TV há algum tempo. Então sempre foi muito tranquilo para mim. Eu tenho problema em criticar o que eu amo. Então já sei, você não pode tomar conta do seu produto. Mas eu tinha certeza fazer uma sempre, mas aí... Ih, tá com erro de português. É isso aí. Ih, tá com erro de português. Você não vai mexer. O quê? Fala, Gustavo. Não ouvi. Eu? Não, tá falando, é isso mesmo. O Tomé, assim, aquela que eu já falei muitas vezes, né? O artista é uma coisa, né? E quem propaga é outra. E quem joga pra... É isso aí, entendeu? Faz muita diferença. É por isso que poucas vezes isso acontece ali nos mercados grandes do cinema, o cinema americano. Quem é o dono do filme? Quem recebe o Oscar de melhor diretor? De melhor ator? De melhor sonoplasta. E de melhor filme? Quem recebe o Oscar? Quem vai lá na frente e recebe? É o produtor executivo. É o cara que pegou aquilo, colocou embaixo do braço e fez acontecer. Amarrou tudo, né? Que na verdade, às vezes, não é o artista. Ah, Mas às vezes não é o artista. É o cara que fez acontecer, que colocou, que arrumou dinheiro, que vendeu, que falou, meu irmão, tá bom assim, para. Tá chega. Eu tenho um dom infinito. Minha mulher fala assim, quando eu lanço um vídeo, mais besteira que seja, vídeo de receita, cara, eu assisto 90 vezes, no mínimo. Eu falo pra ela, porque eu assisto até ele evoluir. Aí eu dou 2 opções pra ele. Ou ele apodrece ou ele amadurece. Se amadurece, tá bom. Se apodrece, eu mudo. Então eu assisto até eu sentir que aconteceu isso. Porque eu faço e nem sempre isso é perfeito. Eu não tô dizendo assim, não. Então você só faz coisa perfeita? Claro que não. Mas tudo que eu faço, para eu conseguir me livrar dele, entregar para o mundo, eu tenho uma dificuldade digestiva muito grande. Muito grande. Gostaria de fazer mais. Ontem postei uma coisa. Testar, tropeçar e corrigir no próximo. Eu não sei se vocês viram, ontem eu postei no meu feed uma foto que eu fiz em fevereiro. Eu achei que ontem o dia pediu para que ela voltasse. É uma foto que é uma crítica social. Ela é forte. Ao nosso momento. Cara, quando eu fiz essa foto, falei, vou postar.
Não, melhor não. Não, cara, eu luto com esses demônios dentro da cabeça, sabe? Eu não sou aquela pessoa que é espontânea do ponto de vista de criar um fluxo de comunicação que saia com frequência e se deu certo, deu, se não der, não deu. Cara, eu tento manter o meu Instagram ativo através dos stories. Eu posto muito minha vida, meu cotidiano. Quem me acompanha percebe que eu tenho um hábito de noite eu posto tudo. Eu não consigo não passar pelo crivo sensorial, do ponto de vista de censura. Eu tenho censura. Eu gravo, assisto, penso, e aí sim eu consigo postar. Então, o que era para ser tranquilo, fácil, simples, se torna na minha cabeça. Então, assim, por isso que às vezes eu fico, nossa, mas você está tão ativo no Instagram, você adora fazer isso. Eu odeio, porque é um processo muito intenso. Tá te doendo, não pode. Dói. Ah, grava um depoimento. Agora, esse negócio de concurso, né? Preciso que você grave um depoimento, que você mande para mim um vídeo de 2 minutos falando isso. Eu tô enrolando há 2 semanas. Cara, vai dizer, meu nome é Rodrigo, eu fiz esse vídeo, achei do cacete, porque precisa criar conectividade das pessoas do oceano. Falei com vocês agora, tô falando isso com vocês há 40 minutos, sem gaguejar, mas eu não consigo fazer um vídeo e mandar pra pessoa. Então, assim, a gente tem, eu tenho dificuldades com o fluxo, o workflow do processo da ideia à entrega. Para mim, tem uma barreira gigante aqui no meio do caminho. Você tinha que fazer um trabalho experimental e ouvir da audiência. Tem que. Soltar mais o conteúdo. Eu preciso de um sensor no meio do caminho. Senão eu chuto o pau da barraca em 2 segundos. Desiste. Não quero mais não. Ninguém gostou. Cansei. Vamos falar mal do meu tubarão, tô fora. Primeiro que postar lá dizendo assim, tubarão bom é tubarão morto. Aí dá uma merda gigantesca. Bom, Tomé, vamos lá. Estamos chegando na nossa hora. Estamos já batendo 1 hora já de bate-papo. Rendeu. Rendeu muito bem, maravilhoso. Cara, queria deixar um obrigado, você sabe aí da admiração, o público que está aqui, né, para acompanhar. A gente tem uma vida longa aí, uma admiração muito grande. Então, cara, super obrigado. Para quem não sabe, tá assistindo, tá aqui ao vivo, vai assistir depois. O Gustavo é meu amigo desde que ele usava fralda. A gente tipo isso. Sei lá, 200 anos. Não fala tempo não, porque tempo é complicado. Fala que faz muito tempo. Muito tempo. E depois de velho, fui descobrir que a Ju foi da turma de grandes amigos meus também. Todos eles. Zé Feijó e tal. Com um monte de gente que ainda é muito amigo meu. Caramba, a gente tem que ter cutucado o Feijó hoje. Eu já não é uma pessoa Instagramer. Ele não é um cara. Não tem, né? Offline. Acesse a esposa dele, a Cecília, até ele ó. Bem fraco. Galera, então um beijo pra todos. Fica com Deus. Um beijo, meu irmão. Amei trabalhar com você. Queria deixar esse depoimento aqui. Fizemos aí 1 ano de trabalho juntos. O trabalho ficou exemplar. Adorei a nossa troca e as nossas fofocas. Tomé é chato, tudo aquilo. Eu tenho certeza que vocês me xingaram um monte no bastidor, mas porque eu tendo a criar paixão em relacionamentos. Eu gosto, acho que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, dá certo e funciona quando a gente se apaixona pelo que a gente está fazendo. E defender qualquer coisa com paixão é muito bom, porque você defende com o coração, mas é muito ruim porque você defende até a última instância. Era muita conversa, Gustavo, né? Tem que ter. É bem isso. Galera, não, assim, eu vou gravar e as pessoas falam isso. Cara, alguém filtra o Tomé pra ele não chegar no ouvido do cliente reclamando igual um maluco. Gravei agora da Corona. Gravei um comercial da Corona que o Tasqueri, que meu sócio, chegou antes, queria fazer o drone, né? Aí o produtor assim, cara, quando o Tomé chegar, você segura ele. Segura o Tomé. Não deixe ele começar a espinafrar antes, porque a piscina tava uma bosta. A imagem... Não deixe ele falar, cara, é o que tem. Chega lá, já recebe ele lá embaixo e... Puxa pro lado. Mas é bem isso. Gente, obrigado. Valeu. Demorou. Eu tô precisando de alguém que me produza. Aí, tá vendo? Fica a dica.
Já falei que era... você pode me ligar a hora que você quiser, né? Tô falando. Aqui é o vivo agora. Demorou. Parei. Ó. Tá bom? Um beijo, querido. Amei. Tchau, pessoal. Valeu, galera. Valeu, meu velho. Um beijo. Beijo.